Se você também já orou, já creu, já confessou e já fez de tudo que te ensinaram sobre fé, prosperidade, e mesmo assim a riqueza ainda não aconteceu na sua vida, ainda não chegou, eu preciso te libertar dessa mentira ainda hoje. A demora não é necessariamente a sua falta de fé. Existem uns motivos bíblicos muito mais profundos e muito mais comuns que explicam por que tanta gente de fé genuína, verdadeira, ainda não experimentou a multiplicação financeira que já foi prometida desde muito tempo. E eu quero te mostrar isso com muito cuidado, porque essa culpa que você carrega precisa ser desfeita ainda hoje. A teologia da prosperidade tradicional, que é muito ensinada em alguns meios evangélicos, é, durante décadas, é uma equação simples: fé suficiente igual a riqueza garantida. Se você não é rico, é porque você não creu o bastante, não confessou direito, não teve fé suficiente. E essa equação machucou milhões de cristãos, de pessoas realmente fiéis, porque ela ignora completamente o que a própria Bíblia ensina sobre caráter de homens e mulheres de fé genuína que passaram décadas, não apenas meses, mas décadas, sem ver provisão material se manifestando em suas vidas, e isso é bíblico. Vamos olhar, por exemplo, para a vida de Abraão. Ele recebeu a promessa lá em Gênesis 12. Ainda relativamente mais jovem, Deus prometeu a ele terra, descendência, bênçãos. Mas Gênesis 21 mostra que o filho da promessa, Isaque, só nasceu quando Abraão já tinha 100 anos. Foram 25 anos entre a promessa e o primeiro sinal concreto de cumprimento da promessa. E se você acha que Abraão, durante esse período, tinha menos fé do que no dia que a promessa foi feita, Hebreus 11, 8 a 10, pode abrir lá a palavra do Senhor, lá descreve exatamente o oposto disso. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, ou seja, foi por fé, indo sem saber para onde ia. E o texto ele elogia justamente a fé de Abraão durante todo o período de espera, não apenas depois do cumprimento. Se a demora de Abraão não foi a falta de fé, então o que era? Era o tempo? Era o processo? Era a formação de um caráter capaz de administrar aquilo que Deus estava prometendo a ele? Uma nação inteira, uma aliança eterna, uma herança que se estabeleceria e estenderia por gerações. Nenhuma pessoa recém-chamada, que ainda não tem maturidade cristã formada, teria a estrutura de sustentar algo do tamanho que Abraão recebeu. Agora vamos ver o exemplo de Davi. Davi foi um ungido rei, ainda muito jovem, em 1 Samuel 16, mas ele só se tornou rei de fato, sentado no seu trono, muitos anos depois, décadas depois que ele fugiu de Saul, depois de viver em cavernas, depois de liderar um bando de homens endividados e desesperados, depois de quase morrer várias vezes. Então, se a riqueza e a oposição dependessem somente da fé de Davi, ele já teria virado rei no dia da unção, não é? Mas Deus estava usando aquele tempo, aquele período, para formar nele um caráter de pastor. Alguém que cuidaria de um povo com o mesmo zelo que cuidava das ovelhas. Não um governante corrompido pelo poder recebido cedo demais. Isso aqui demonstra a ideia de que a demora quer dizer, desmonta completamente essa ideia da teoria da prosperidade de que a demora é sinônimo de falta de fé.
E no meu canal eu ensino esses processos que Deus usa. Na Bíblia, demora costuma ser sinônimo de formação. Então, eu decido ser juíza, eu decido ser contadora, eu decido ser não sei o quê. Eu não tenho estudo. Eu vou me matricular no primeiro ano, vou até o quarto, até o oitavo, até o nono agora. Vou fazer o ensino médio, aí já foi 11 anos. Eu vou fazer a faculdade, vão mais 4, 5 anos, depende da faculdade, né? Direito é 5. Até tirar o OAB é mais 7, então, né? Não sei, né? Depende, se você for muito bom, você tira logo em 2, 3 anos depois da faculdade de Direito. Vai-se quase 20 anos nesse processo. Davi não precisou estudar, mas ele foi preparado como administrador, administrando um bando de fugitivos endividados. Existe um segundo motivo também, ainda mais importante, que as teologias da prosperidade tradicional quase nunca mencionam: propósito compartilhado. Muita gente ora pedindo riqueza como se ela fosse um fim em si mesmo, um objetivo pessoal, um símbolo de conquista individual, mas o padrão bíblico mostra outra coisa. A prosperidade nas Escrituras quase sempre vem atrelada a uma responsabilidade sobre outras pessoas. Sim, quanto mais você tem, mais empregados você tem. Quando você vai ver a lista dos bens de Jó, ele tinha muitos empregados. Então, quanto mais você tem, mais pessoas você vai administrar. E esse preparo de saber administrar, saber contratar, saber mandar embora, saber quem serve para você, saber quem não vai servir. Exatamente. Davi aprendeu isso com o bando que ele guiou lá, que depois se tornaram os valentes de Davi. Vamos aqui. Muita gente ora pedindo riqueza como se ela fosse o fim, mas o objetivo de Deus é preparar você como indivíduo. O padrão bíblico mostra outra coisa. A prosperidade nas Escrituras quase sempre prevém atrelado a responsabilidade sobre administrar pessoas. José não recebeu riquezas para ele mesmo. José não ficou rico por ele mesmo. Ele recebeu autoridade sobre o tesouro de todo o Egito para salvar uma nação inteira, incluindo a sua própria família, seus irmãos que o tinham traído, da fome, senão teriam todos morrido. Gênesis 45:5 mostra essa interpretação que o próprio José deu para tudo o que ele viveu. Deus me enviou adiante de vós para vos conservar vida. A riqueza dele tinha um propósito que ia muito além do conforto pessoal para ele. Fora que ele aprendeu a administrar pessoas na prisão também, parecido com Davi, mas era na prisão mesmo. Salomão pediu sabedoria e não riqueza, porque a sabedoria vale muito, infinitamente mais do que a riqueza. E compensa dar tudo o que você tem para adquirir a sabedoria, dizem Provérbios. E Deus deu riqueza como consequência, porque ele adquiriu a sabedoria. Precisamente porque a sabedoria de Salomão seria usada para governar toda essa riqueza, para governar o povo escolhido de Deus com justiça e equidade. Em 1 Reis 3, 11 e 13, registra essa resposta de Deus. Porquanto pediste esta coisa, eis que faço segundo as tuas palavras, e também te dei o que não me pediste, assim riqueza como glória. A riqueza veio como um adicional, e não como um pedido central, e veio atrelada à responsabilidade do governo justo que ele queria ter. Então, se a sua prosperidade ainda não chegou, uma pergunta muito importante aqui a se fazer é: para que serviria a prosperidade em suas mãos hoje? Para destruir pessoas? Para aumentar o salário de quem não está preparado para receber mais? Então, às vezes, nem você está com sabedoria o suficiente para administrar o pouco para receber o muito. Então,
A riqueza, ela alimentaria só o seu próprio ego e conforto, ou ela sustentaria um propósito maior em Deus, que você ainda está sendo formado para carregar. Essa formação dói. Dói porque custa tempo, custa dinheiro, custa desempenho, vontade de estudar. Porque precisa estudar muito sobre finanças para poder administrar bem. Muitas vezes Deus espera não porque duvida da sua fé, mas porque Ele está esperando o propósito ao seu redor da riqueza amadurecer, junto com o seu amadurecimento. Por isso que eu vendo também ali um material de alinhamento bíblico, que é justamente para que você aprenda a organizar toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida. A família da primeira aliança justa que Deus te deu, o ministério que você vai financiar. Qual ministério você vai financiar? É um ministério qualquer, de qualquer um que se rebelou e abriu? Ou é um ministério fundamentado na palavra de Deus? As pessoas que você vai empregar, quem são essas pessoas? Como você vai ajudar? Essas pessoas realmente estão comprometidas com você, com a empresa e principalmente com os valores cristãos? E o impacto que essa riqueza vai gerar além de você mesmo. Então, é necessário aprender tudo isso nesse processo. E aí existe ainda um outro terceiro motivo, mais delicado de se falar, que precisa ser dito com mais amor e dedicação. Às vezes, a demora não é sobre fé e nem é sobre propósito, mas às vezes é sobre um processo interno seu de cura que precisa acontecer antes da riqueza chegar, para que o dinheiro não vire a ferramenta da sua repetição de erros, feridas antigas. Muita gente carrega, sem perceber, padrões, não perdoou a primeira esposa, não perdoou, não cuida dos seus primeiros filhos, os filhos do casamento da mocidade, e quer receber bênçãos. Então, acaba andando para trás, porque não acerta a vida para trás. E Deus, no seu infinito cuidado, está te protegendo e protegendo você de receber recursos que seriam usados para alimentar ainda mais essas feridas em vez de curá-las. Porque José, quando foi restaurado, ele socorreu toda a família da casa dos pais deles. Ele não deixou ninguém para trás. Então, você não deixa nenhum familiar seu, principalmente sangue do seu sangue, para trás, alguém que você jurou aliança até que a morte separa, você não pode deixar para trás. Em Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E essa ordem bíblica não é guarda a tua conta bancária. Deus não quer saber quanto você tem lá. Ele quer saber do teu coração. Primeiro é guardar o seu coração, porque é do coração que vem a forma como você vai lidar com tudo que chega depois, inclusive o dinheiro. Eu preciso te dizer uma coisa muito séria aqui, porque sei que isso pode gerar ainda mais peso se não for explicado corretamente. Nada disso que eu falei aqui significa que você fez algo de errado ou que existe uma falha espiritual. Não. Uma falha espiritual escondida que você precisa descobrir e confessar publicamente. Porque às vezes é simplesmente o tempo. Às vezes você já está fazendo tudo correto, mas tem o tempo. Às vezes é uma formação, às vezes, como diz em Tiago 1,17, nos lembra de uma verdade importante. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é do alto, descendo do Pai das luzes. O tempo, certo, pertence somente a Ele e não uma fórmula humana que você precisa acertar, destravar a bênção. Não, não existe isso. Existe a obediência a Deus, a reverência a princípios, a reverência a alianças que você fez. A teologia da prosperidade tradicional colocou um peso todo em cima da sua fé, como se você fosse o único responsável pela demora. Mas a Bíblia mostra um Deus que trabalha com tempo, com formação de caráter,
com propósitos compartilhados e com cuidado emocional profundo. Não com uma equação mecânica de fé igual dinheiro instantâneo. Então, se você ainda não é rico hoje e sente o peso da culpa te dizendo que isso é falha sua, eu estou aqui te lembrando de Filipenses 1,6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele começou e ele está formando. E ele vai terminar no tempo dele, não no tempo de uma fórmula religiosa que te ensinou e te ensinou a exigir. Então eu quero te dizer, continue apenas tendo a fé. Não para destravar nada, não. Mas porque porque a fé é a confiança no caráter de Deus. Mesmo quando o relógio ainda não bateu, que chegou a hora. Continue servindo com excelência e não por dinheiro. Seja onde você está, continue cuidando do seu coração, principalmente, e deixe que o tempo de Deus faça o que só Ele sabe fazer. Formar antes de multiplicar. E se essa palavra aqui tirou um peso do seu coração hoje, deixa nos comentários. Eu entendo agora que não é falta de fé. Tudo bem? Escreva nos comentários e se inscreva no meu canal. Ative o sininho para receber os próximos vídeos, porque essa jornada de entender o coração de Deus por trás da sua provisão está apenas começando. Então, quanto mais você ouvir a verdade sobre esse assunto, melhor para a sua fé. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, eu aguardo o seu contato para fazer um acompanhamento, uma mentoria, um atendimento, seja como Deus colocar em seu coração. A paz do Senhor.